paz, meus amados! Quem nunca lembrou dessa cena? Moisés abrindo o Mar Vermelho. Quando falamos do livro de Êxodo, logo vem à cabeça esse momento triunfal, que Deus abre o Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Mas este não é o único milagre que aconteceu, não. Antes disso, aconteceram outros milagres. Outros sinais da glória, da majestade, do poder de Deus. E esses sinais, esses acontecimentos estão todos relatados no livro de Êxodo. E ele não se resume somente a abrir o Mar Vermelho, não. É um livro cheio de conteúdo, cheio de inspiração e cheio de acontecimentos da parte de Deus para com o homem, que nós precisamos conhecer e dar seguimento no nosso projeto Conhecendo a Palavra. Finalizamos então o livro de Gênesis. Gente, que maravilha esse livro! Ler o livro capítulo por capítulo, se dedicando somente a 3 capítulos por dia, é algo totalmente diferente. A gente entra, a gente mergulha na história e às vezes dá vontade de ler mais. E assim nessa pegada que nós vamos seguir no livro de Êxodo, que foi também escrito, sabe por quem? Por Moisés, assim como Gênesis, Êxodo também foi escrito por Moisés, né? E Êxodo, no grego, significa partida, ou seja, momento da partida do povo de Israel, saída do cativeiro, né? E esse livro ele relata o que aconteceu com o povo de Israel após o final do livro de Gênesis, depois que Jacó e seus filhos vão morar por conta de José lá no Egito, e ali eles se estabelecem, criam família, né? Começam a se multiplicar a ponto de virarem uma nação dentro do Egito, né? E os egípcios, os faraós, né, tendo medo do poder dos hebreus, porque era um povo bonito, um povo atlético, um povo forte, começou a escravizar esse povo, ou seja, colocou em escravidão para que tivesse o quê? O controle, né? Se a gente fosse fazer um esboço do livro de Êxodo, para que a gente pudesse, né, relatar de uma forma mais simples, nós separaremos em 3 partes, tá? A primeira parte é a parte da opressão. É nada mais, nada menos disso que eu falei. O povo egípcio oprimindo o povo hebreu, ou seja, Israel estava no cativeiro, né? E aí acontece aquela história, né? Daquela música, o Joquebed, Moisés não vai morrer, né? Aonde mandam matar os bebês, né? E já é ali fazendo uma alusão, né, o que ia acontecer lá na frente, mas isso é um assunto lá para o Novo Testamento. E Moisés, ele é colocado lá no cestinho e desce pelas águas até ser encontrado, né? E ali Deus tem um plano para Moisés, um plano de libertação para o povo de Israel, né? Então Deus levanta Moisés e Moisés vai até então o faraó, depois de passar todo o processo, depois de ter um encontro com Deus, para pedir a libertação do seu povo, né? O povo de Israel, os hebreus. Ali começa aquela parte também das pragas. Quem não conhece a história das pragas? Foram quantas? Foram 5? Foram 8? Não, foram 10 pragas. 10 pragas que nós vamos ter um momento especial quando você estiver lendo lá, para você se aprofundar nessa questão das pragas. Cada praga tem um significado, né? Cada praga tem uma simbologia. Então, quando você chegar nessa parte, se aprofunde no estudo, né? Não leia só por ler. Ler só por ler se torna apenas um livro. Gente, isso aqui não é só um livro. Isso aqui é um manual para a nossa vida. É a história desde o princípio, desde a criação até os finais dos tempos. Como assim até os finais dos tempos? Sim, a Bíblia explica até o final dos tempos, até o futuro. A Bíblia relata o nosso futuro. Então aqueles que não conhecem a palavra, provavelmente são pessoas cegas, que não enxergam nada, né? Mas, dito isso, seguimos para a segunda parte, né? Que é a libertação. Então o povo é liberto, né? O povo sai do cativeiro do faraó.
E ali, antes da partida, acontece a passagem, né? O que é a passagem? A Páscoa. Páscoa significa passagem, né? E o que acontece lá? Acontece um ato simbólico, né? Onde nos umbrais da porta o povo marca com o sangue para que o anjo da morte passe e ali não haja morte, né? Ou seja, uma marca através do sangue. E a gente vai ver essa história do sangue lá na frente também, mas isso é um assunto mais para frente, né? Mas a gente já vai pincelando, porque a Bíblia ela fala de Jesus Cristo, por incrível que pareça, desde o princípio até o fim. Ele é o começo, o meio e o fim. Por isso que ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí ali acontece a Páscoa, né? A última praga, tudo mais. Então começa o êxodo, o povo sai. Faraó amolece o coração, liberta a galera. Vamos dar o vazare, né? Vamos embora daqui, vamos para a terra prometida, né? Depois que eles passam, acontece a abertura do Mar Vermelho, começa a murmuração lá no deserto. Gente, o povo começou a murmurar. E lá no deserto, gente, não era somente assim, estar no deserto, se virar, caçar o que tem no deserto, não. Existia um Deus de provisão 24 horas com eles. Mas mesmo assim, o povo murmurava. Imagine você estar bem belo, tranquilo, numa manhã linda de segunda-feira. Você está lá deitado numa rede, numa sombrinha, uma sombra feita pela nuvem, que é a Deus, né? E você pensa: que fome. Você vai lá e olha, e tem um pão, o maná do céu, prontinho. Você não gasta, você não faz, você não produz, ele está lá. Mas mesmo assim, o povo murmurava, gente, murmurava. Ali começa a murmuração, o povo reclama, né? Então Moisés estabelece algumas regras, né? Isso nós estamos falando até o capítulo 16, até o 16, 18. Gente, terceira parte para nós finalizarmos. Chega a dádiva da lei. Essa parte é top demais. Parte do monte, encontro de Deus com Moisés, né? Deus fala diretamente com Moisés, desce de lá com o rosto brilhando e com as tábuas da lei nos seus braços. Quando ele chega lá embaixo, tem explicação. Que coisa mais louca o povo de Deus. Cara, tá vendo uma nuvem ali no monte, vê o cara descendo com as tábuas da lei. O que eles estão fazendo? Estão se prostituindo com outros deuses, né? E quando Moisés vê isso, gente, quando ele desce do monte e vê aquele bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei, fica indignado com o povo, né? E novamente ele tem que voltar lá para Deus refazer essa estruturação. E logo após isso, a separação, né? A organização do povo de Israel. Ali são os eleitos, os líderes, e depois é construído o tabernáculo. Gente, tabernáculo que significa morada, tá? Morada ou o local onde Deus se encontrava. Claro que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, isso a gente sabe. Mas era um local de encontro, ou seja, um local especial, um local específico, como é a sua igreja hoje, tá? A sua igreja é um local do encontro, da presença, amém? Então, gente, eu dei uma pincelada muito rápida, mas há muito a ser desvendado, conhecido, né? Há muitos mistérios a serem revelados aqui na palavra, nesse livro de Êxodo. Eu creio que vai ser uma experiência sensacional. Quem leu Gênesis, quem está acompanhando, quem está fazendo o desafio, já está assim, ó, em êxtase, né? Tá com o espiritual lá em cima, tá chocado com tantas revelações, né? Até esses dias, nós falando sobre Gênesis, nós perguntamos por que Deus não destruiu o Jardim do Éden e guardou a árvore da vida. Se pergunte, tente achar a resposta. Tem uma resposta. Mas isso é para quem está empenhado em conhecer a palavra, amém? Deus abençoe, uma ótima experiência para vocês
e fiquem com Deus.